A história da novilha vermelha é uma narrativa associada à tradição judaica e à profecia sobre o fim dos tempos. De acordo com o livro de Números na Bíblia, a novilha vermelha, ou novilha rubra, foi um animal raro, que deveria ser completamente vermelha, sem qualquer mancha ou defeito. Sua importância se dá em rituais de purificação que envolviam a queima do animal e o uso de suas cinzas para purificar os israelitas da impurezas. Segundo a tradição, a morte da novilha vermelha e o uso de suas cinzas eram necessários para purificar o povo de Israel, permitindo que se aproximassem de Deus, especialmente após contato com a morte, que considerava a pessoa impura. Essa história, porém, carrega um simbolismo mais profundo para os judeus, especialmente no contexto de sua escatologia, visão sobre o fim dos tempos. A profecia da novilha vermelha diz que, quando uma novilha vermelha perfeita for encontrada e sacrificada, isso será um sinal de que a redenção está próxima e que o Messias virá. Ao longo dos séculos, os estudiosos e rabinos têm interpretado essa profecia de várias maneiras. E embora em alguns momentos da história tenha se falado da possível existência de que se encaixasse perfeitamente na descrição, novilha vermelha, ela permanece um símbolo de purificação e esperança messiânica. Em tempos recentes, a descoberta de uma novilha vermelha perfeita em Israel gerou grande atenção, com muitos interpretando como um possível sinal de que os tempos messiânicos podem estar se aproximando. No entanto, esse evento é amplamente visto, com cautela e interpretado de diferentes formas, dependendo da visão religiosa de cada pessoa. Assim, a história da novilha vermelha vai além do simples ritual religioso, representando um elo entre os tempos antigos e as esperanças do futuro, de uma era de paz e restauração para o povo de Israel. A história da novilha vermelha é uma das mais intrigantes e significativas dentro da tradição judaica, e tem implicações profundas tanto no âmbito religioso quanto na escatologia. A doutrina sobre os últimos tempos, ela aparece no livro de Números no Antigo Testamento, e seu ritual é descrito no capítulo 19. A novilha vermelha, um animal raro e altamente específico, no processo de purificação, desempenha um papel fundamental dos israelitas, especialmente para aqueles que haviam entrado em contato com a morte, considerada uma impureza grave. De acordo com a Bíblia, a instrução sobre a novilha vermelha foi dada por Deus a Moisés e Arão. A tarefa era clara. O animal deveria ser sem defeitos e de cor vermelha, e nenhuma outra cor poderia aparecer em sua pelagem. A novilha vermelha deveria ser sacrificada fora do acampamento de Israel, em um lugar separado e específico, para que seu sacrifício não contaminasse o lugar sagrado. Após o sacrifício, o animal era queimado completamente, e suas cinzas eram recolhidas. Essas cinzas eram usadas para purificar aqueles, quando misturadas com água, que haviam se tornado impuros, geralmente devido ao contato com cadáveres. O ritual de purificação envolvia aspergir as cinzas, misturadas com água nas pessoas ou objetos contaminados, com o objetivo de restaurar sua condição de pureza, para que pudessem retornar à vida religiosa do povo de Israel, incluindo o culto no templo. A ideia por trás dessa prática era que, para se aproximar de Deus, os israelitas precisavam estar em um estado de pureza, livres de qualquer impureza, especialmente a que resultava da morte, que representava a separação entre o humano e o divino. Esse processo de purificação é um dos mais complexos da lei mosaica. O sacrifício de um animal, sua queima e a coleta de suas cinzas, para a purificação de impurezas relacionadas à morte, são todos elementos com um significado profundo, não apenas para a cultura religiosa dos israelitas, mas também para a teologia judaica. O fato de que o animal deveria ser perfeito, sem defeito e sem qualquer mancha, transmite a ideia de que a purificação só pode ser realizada por meio de algo perfeito, algo que reflete a santidade de Deus. A cor vermelha da novilha é particularmente significativa. No Antigo Testamento, o vermelho está frequentemente associado ao sangue, e o sangue tem um papel central no sacrifício, a novilha vermelha, e na expiação dos pecados. Portanto, simboliza a purificação que se dá por meio do sacrifício, um sacrifício que tem um alto custo e que envolve a morte de algo puro, para restaurar a pureza daqueles que se contaminaram com a morte. Esse conceito se alinha com a ideia de que a santidade e a proximidade com Deus exigem um sacrifício, que há uma constante na história religiosa, especialmente na tradição judaica. O ritual da novilha vermelha era parte integrante do sistema de
adoração e de pureza no Antigo Testamento, principalmente devido à importância do Templo de Jerusalém. O templo era o centro da vida religiosa dos judeus, e o acesso a ele estava diretamente ligado ao estado de pureza de cada indivíduo. Para que o povo de Israel pudesse se aproximar de Deus, era necessário que estivesse livre de impurezas, especialmente as relacionadas com a morte, que era vista como um grande tabu. O sacrifício da novilha vermelha e a purificação resultante permitiam que as pessoas fossem restauradas à santidade e pudessem, assim, participar do culto no templo. Além de sua função prática, no contexto do Antigo Testamento, a novilha vermelha carrega consigo um grande simbolismo, especialmente no que se refere à escatologia judaica e à vinda do Messias. Segundo algumas tradições judaicas, a profecia sobre a novilha vermelha é considerada um sinal de que a vinda do Messias está próxima. Para os judeus, o Messias é o Salvador que restaurará Israel, trará paz e, eventualmente, reconstruirá o templo em Jerusalém. A crença de que antes que o Messias chegue, uma novilha vermelha perfeita precisará ser sacrificada, e suas cinzas serão usadas para purificar o povo de Israel. Esse sacrifício se tornaria um sinal de que o Messias está prestes a aparecer e que a redenção de Israel e do mundo está próxima. Por séculos, estudiosos e rabinos judaicos têm debatido sobre o significado da novilha vermelha, especialmente no que se refere à sua conexão com os eventos futuros, como a reconstrução do Templo de Jerusalém e a chegada do Messias. Há uma expectativa messiânica de que, quando uma novilha vermelha perfeita for encontrada, será um sinal de esse evento, que os tempos messiânicos estão chegando. Para muitos, representa a última etapa antes da restauração completa de Israel e do mundo. Nos tempos modernos, a busca pela novilha vermelha tem gerado grande interesse entre os estudiosos e aqueles que esperam o cumprimento das profecias. Nos anos 90, um evento chamou a atenção, quando alguns rabinos afirmaram ter encontrado uma novilha vermelha que atendia aos requisitos bíblicos. A descoberta de tal animal causou entusiasmo em certos círculos religiosos, que interpretaram isso como um sinal de, no entanto, que os tempos messiânicos estavam se aproximando. Essa descoberta foi recebida com ceticismo por outros, que argumentaram que, embora o animal fosse de cor vermelha, todos os requisitos exigidos pela lei mosaica não atendia, como a total ausência de manchas ou defeitos. Esse tipo de evento reacende debate sobre o futuro de Jerusalém e a construção do terceiro templo, um tema recorrente entre os judeus, ortodoxos e outros grupos religiosos. Para esses grupos, a chegada do Messias está intimamente ligada à reconstrução do Templo de Jerusalém, e a novilha vermelha tem um papel fundamental nesse processo, já que a purificação requer as cinzas da novilha necessária para o culto no templo. Ao longo da história, a busca por uma novilha vermelha que atenda a todos os requisitos tem sido vista como um reflexo da esperança de que, eventualmente, Deus restaurará a pureza de Israel e que a redenção será alcançada. Esse conceito está profundamente enraizado nas expectativas messiânicas, que esperam que um líder ungido, o Messias, portanto, traga um novo tempo de paz e justiça para o mundo. A novilha vermelha não é apenas um símbolo de purificação, mas também um sinal de que os tempos finais, conforme descritos nas escrituras judaicas, estão prestes a ser cumpridos. Além disso, a simbologia da novilha vermelha tem um impacto significativo, também em algumas tradições cristãs. Para muitos cristãos, a ideia de um sacrifício perfeito, que purifica a humanidade das impurezas do pecado, encontra um paralelo na figura de Jesus Cristo que, segundo a crença cristã, se sacrificou para trazer a salvação à humanidade. Nesse sentido, o ritual da novilha vermelha, embora específico do Antigo Testamento e da lei mosaica, também pode ser interpretado como uma antecipação do sacrifício de Cristo. Em resumo, a história da novilha vermelha não é apenas uma questão de ritual e purificação, mas também um símbolo profundo da busca por santidade e redenção. Ela reflete uma tradição religiosa que vê o sacrifício como necessário para a restauração da pureza. Além disso, tanto física quanto espiritual, carrega consigo uma expectativa escatológica, que conecta as práticas do passado com as esperanças para o futuro, em sua busca por restaurar a pureza e preparar o povo de Israel para a vinda do Messias. A novilha vermelha permanece um elemento central da fé judaica e um símbolo da esperança de uma era de paz e redenção. Hoje a profecia da novilha
Vermelha continua a gerar discussões, não apenas entre estudiosos e religiosos, mas também no meio popular, com muitos acompanhando de perto qualquer notícia relacionada a essa figura simbólica. A descoberta de uma novilha vermelha, que atenda aos requisitos bíblicos, como vimos no passado, desperta um entusiasmo significativo entre aqueles que acreditam que isso seja um sinal de que os tempos messiânicos estão mais próximos. Para os judeus ortodoxos, a purificação ritual ainda é uma parte central de sua fé, e a espera pela chegada do Messias está diretamente conectada à reconstrução do Templo de Jerusalém. Com o aumento do interesse religioso e profético nos últimos anos, há um crescente número de pessoas que olham para os acontecimentos em Israel com uma perspectiva apocalíptica. Para essas pessoas, o surgimento de uma novilha vermelha perfeita é uma confirmação de que o Messias está prestes a retornar, o que abriria o caminho para a restauração de Israel, a paz mundial e a realização das promessas de Deus. Muitos interpretam esses eventos como uma prova de que a escatologia judaica, a visão do fim dos tempos, está se aproximando de sua concretização. Por outro lado, críticos e céticos apontam que a profecia da novilha vermelha, como muitas outras profecias antigas, é uma questão interpretativa e sujeita a múltiplas leituras. Há uma diversidade de opiniões sobre como e quando essas profecias se cumprirão, se é que o farão. A expectativa por sinais do fim dos tempos, como a chegada do Messias, é em muitas culturas e religiões um tema carregado de diferentes significados. A ciência, por sua vez, tende a tratar esses eventos com mais ceticismo, considerando-os como elementos simbólicos ou culturais. No entanto, enraizados em mitos e tradições, independentemente das interpretações, a ideia da novilha vermelha continua a ser um dos temas mais fascinantes da religião judaica, servindo como um lembrete do profundo desejo humano por redenção e purificação. Para muitos é uma expressão de fé, esperança e perseverança, aguardando um futuro melhor, no qual o sofrimento e a impureza serão superados por o Messias Salvador. Essa busca por significado e salvação permanece atemporal, ressoando até os dias de hoje. E agora, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Além disso, das notificações para não perder nenhum conteúdo. Ficaremos muito felizes em saber de onde você está assistindo e o que pensa sobre a profecia da novilha vermelha. Você acredita que isso pode ser um sinal dos tempos finais? Deixe seu comentário, pois adoramos saber a sua opinião sobre esse tema fascinante.